Ingrid contou da chave, né? E naquele momento bom, cada um tem um jeito de preparar a mensagem, né? E eu pego 3 versões da Bíblia, eu gosto de ler, eu gosto de pegar alguns estudos, enfim, eu vou fazendo tudo, eu vou anotando tudo. E ontem, especificamente, eu acho que eu fiquei umas 3 horas estudando a palavra e preparando essa mensagem. E quando eu estava salvando, gente, eu não sei o que aconteceu, eu perdi tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz, eu perdi. Tinham vários versículos anotados e tal, enfim, eu perdi tudo. E não sei o que aconteceu, eu simplesmente selecionei tudo para copiar e sumiu. Eu falei, bom, a Vitória entende dessas coisas, aí eu liguei para ela, já tinha terminado a reunião aqui, ela correu para lá, tentou. Aí a gente ligou para o Mateus, meu genro, também, que entende, enfim. Eu achei que eu fosse conseguir salvar, mas eu não consegui salvar a mensagem. Bom, e nesse processo, a Bianca falou, mãe, vê se tem uma chave aí, porque a Ingrid, né, como ela falou, eu morei nesse apartamento que ela morou. E nós tínhamos muitas cópias, porque nós éramos 5 morando, né, o Gabriel e Sabrina moraram conosco, então, assim, nós tínhamos muitas cópias de chave. Só que quando a Luiziana e a pastora Luísa foram para esse apartamento, eu peguei todas as cópias e já entreguei para ela. Né? Porque a família é grande e todo mundo precisa ter. Eu falei, bom, não vou mais usar mesmo. Entreguei tudo. E, assim, por um milagre divino, ainda tinha uma chave, porque eu, arrumando uma das gavetas, eu achei uma chave e falei, bom, vou entregar para a Luiziana essa também. Só que eu esqueci, não entreguei, ficou lá em casa. E aí, quando a Bianca falou da chave, ela falou, mãe, vê se tem uma chave aí e tal. E aí o Murilo procurou, falou, não tem. Eu falei, mas eu acho que tem uma. Aí eu procurei no chaveirinho pendurado, assim, as minhas chavinhas, e achei uma chave. Bom, em meio ao caos, né, a gente conseguiu a chave da vitória. Bom, glória a Deus. E eu tentei refazer logo em seguida, mas eu estava muito cansada e estava nervosa, desesperada, enfim. Aquele desespero que bate, né? Então, eu tomei um banho, tentei refazer, não consegui. Falei, bom, Senhor, eu vou dormir e amanhã eu refaço. Se o Senhor quiser me dar outra coisa, outra mensagem, eu não sei. Talvez não seja isso que o Senhor queira falar com a tua igreja, porque eu busquei, né? Eu falei, Senhor, coloca no meu coração aquilo que a gente precisa ouvir da tua parte, né? E ele, bom, é a mesma palavra. E me confrontou. Por quê? Porque o Senhor colocou no meu coração para a gente conversar sobre a renovação da nossa mente, olha. E aí eu tive que falar, Senhor, eu preciso renovar a minha mente. É difícil, né? Tem momentos que as circunstâncias te puxam para o lado carnal total. Eu falei, bom, ok. Vou fazer de novo, Senhor. Eu orei, dormi. E aí, de manhã, eu comecei a refazer a mensagem. Mas eu queria falar um pouquinho, né, sobre a questão da renovação da nossa mente. Né, a gente sabe que a nossa mente, ela pode ser uma grande aliada, mas ela pode ser uma grande inimiga também, né? Eu não sou psicóloga, eu não tenho estudos avançados sobre a mente humana, mas eu queria falar o que Deus colocou no meu coração. Na sexta-feira nós tivemos uma vigília que foi maravilhosa, e ali Deus confirmou mesmo a palavra que era para eu trazer, e Deus tem falado que no meu coração, né, que Ele quer trabalhar na nossa mente de uma forma mais profunda, mais dinâmica, mais contundente. E nós precisamos nos colocar à disposição, porque existem padrões, né, disposições mentais que são muito antigas. E, às vezes, quando a gente é confrontado pelo Senhor, a gente fala, Senhor, não mexe nisso, não, isso já está certinho estabelecido aqui. Só que o Senhor não quer, Ele quer desestruturar aquilo tudo e fazer algo novo.
E é difícil a gente, muitas vezes, né, desmontar, né, desconstruir, ressignificar conceitos, ideias, enfim, coisas que o Senhor quer trabalhar às vezes, muitas vezes. Bom, vamos começar aqui. A gente sabe que o nosso cérebro ele é incrível mesmo, né? Apesar desse tamaninho pequeno que ele tem, ele pode dominar o nosso corpo todo, né? E esse processo, né, muitas vezes, ele é incômodo, né? Ele é desconfortável muitas vezes, né? E a gente sabe que Deus nos criou com essa capacidade de pensar, né? Ele nos criou com essa capacidade de pensar, de discernir, de escolher, né? A gente faz escolhas. E, através dos nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações são determinadas. E eu queria discorrer um pouquinho sobre essas coisas, né? Como que a gente consegue? Será que a gente consegue dominar a nossa mente? Será que isso é possível? Quando a gente entrega a vida para Jesus, né, a gente sabe que a Bíblia nos ensina que começa um processo de transformação na nossa vida. Total, né? Mas é um processo. A gente entrega a vida para Jesus, Jesus começa a trabalhar lá dentro, né? De dentro para fora. E aí, o que acontece? A gente lê em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Esse processo de transformação começa, né? Então, a palavra diz, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, aí já começa um processo de transformação na nossa vida. Coisas que, na nossa vida, o Senhor fala, olha, isso aqui eu preciso tirar da sua vida. Isso aqui eu não quero mais. Esse padrão de pensamento que você tem com relação a isso, até agora, você achou que estava certo, mas está errado. E você tem que abandonar isso aqui. E você tem que comprar a minha ideia. Porque eu vou te ensinar na minha palavra. E o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas. Não é verdade? Tem coisas que são fáceis, né, que a gente se adapta rapidamente. Mas coisas que são difíceis. Que precisamos nos esforçar, insistir. Vamos de novo. Aí eu erro de novo. Aí o Senhor vem e fala comigo. O Espírito Santo, né, trabalha lá dentro. Eu me conserto. Eu vou de novo e tento de novo. Esse é um processo. Em 1 Coríntios 2,16, na parte B, fala assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando nós nos entregamos para o Senhor, Ele nos dá a mente de Cristo. Nós temos uma mente espiritual que começa a ser desenvolvida. Ela começa a ser trabalhada, ela começa a expandir, porque ela estava ali atrofiadinha. E essa mente espiritual, a palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que nós recebemos a mente de Cristo, porque as coisas espirituais nós só conseguimos entender de forma espiritual. Não tem como ser... A nossa mente carnal, ela não alcança. A nossa mente, ela é expandida. Né? A gente tem a mente carnal, ela trabalha, ela raciocina. Mas a nossa mente espiritual, ela é fortalecida através da palavra, através das pregações, através de tudo que eu aprendo, das minhas experiências pessoais. Então, o Senhor vai trabalhando em nós e vai mudando a nossa mente. E nós temos a mente de Cristo, então nós temos esse privilégio. E a gente começa, né, a trabalhar com essa mente espiritual, que não é um processo imediato. Eu sei que em muitas áreas, e algumas pessoas, elas têm uma conversão tão radical, rápida, né? Mas a maioria de nós não é assim. A gente sabe que não é assim. Em áreas das nossas vidas,
O Senhor trabalha durante toda a nossa vida, né? Nós precisamos lutar, aprender, praticar, né? Mudar a atitude, mudar padrão de comportamento, né? Eu era uma pessoa que, por causa da minha família, a raiz italiana, então, às vezes, quando o Murilo fala, para com esse barraco. Apesar de eu ser calminha, eu, de vez em quando, né, dá vontade de dar uns gritos, bater umas portas. Então, assim, a minha família era assim, fazia isso. E eu tinha esse costume, porque eu via isso. Sabe aquela história do peixe? Eu acho que todo mundo conhece. A família, a avó cortava o rabo do peixe para fazer o peixe. Então, ela ensinou a filha que precisava cortar o rabo do peixe para fazer o peixe assado. Aí a filha, a neta também. E aí a outra filha da neta, a tataraneta, parou e falou assim, ué, mas por que eu tenho que cortar o rabo do peixe? É uma coisa cultural que você vai aprendendo. E aí ela foi pesquisar e foi buscar os mais velhos, mas por que a minha tataravó cortava o rabo do peixe? E aí um tio mais velho falou, olha, ela cortava o rabo do peixe porque não dava no tabuleiro, só por isso. Então tinha que cortar. E aí todo mundo cortava o rabo do peixe. Mas não tinha que só porque não dava no tabuleiro. Então tem coisas que a gente aprende que são inúteis e que fazem até mal para a nossa vida. Eu estou dando um exemplo muito simples. Um exemplo assim? Ok? Um exemplo muito simples, mas são padrões, às vezes, que precisam ser mudados. E Deus vai nos ensinando através da palavra dele. Em nossa comunhão com Deus Pai, nós vamos sendo mudados diariamente na maneira de pensar. Lendo a palavra, ouvindo pregações, tendo comunhão com pessoas que são de Deus. Nós aprendemos muito com os nossos irmãos mais experientes em Cristo. O nosso relacionamento com Cristo muda a nossa forma de pensar. E eu quero ler Efésios capítulo 4. Robertinha, essa versão que eu vou ler é a nova tradução na linguagem de hoje, que eu achei mais interessante. E eu queria que você lesse comigo do versículo 22 até o 26. Efésios 4, do verso 22 ao 26, na nova tradução da linguagem de hoje, né? Deixa eu ver se é como está aqui. Isso, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Achei bem interessante. Essa linguagem é simples, né? Mas é só até aí. Mas a gente aprende muito com a palavra de Deus. E a palavra de Deus também diz que a gente deve cuidar para que não haja em nós pensamento mau no nosso coração. Em Deuteronômio 15, não precisa colocar. Ele fala assim, cuide-se para que não haja em vocês pensamentos maldosos no seu coração, na sua mente, né? Lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, então Deus já estava falando, cuida no que você está pensando. Presta atenção naquilo que você está pensando. Você já parou para pensar no que você está pensando? É muito doido.
Mas, às vezes, os nossos pensamentos, né, eles parecem que têm vida própria e seguem numa... Eu não sei se acontece com você, às vezes eu estou em oração e vem um pensamento, sabe? Tipo, eu tenho que pagar a conta de luz amanhã, não posso esquecer. Mas eu estou na oração. Eu estou orando a Deus. Então, assim, nós temos que conduzir os nossos pensamentos. O Senhor nos dá autoridade para isso. E no mesmo momento eu rejeito. Porque se a gente não tomar as rédeas, o que vai acontecer? Você vai começar a pensar na conta que você tem que pagar, e quando que você vai receber o dinheiro, e eu não posso deixar de pagar amanhã porque vai vencer, depois tem os juros. E aí você vai por esse pensamento, e você para de orar, e você para de ter comunhão com Deus. E você sai do propósito de Deus. Eu sei que é uma coisa muito simples e banal que eu estou falando, mas é o que Deus quer falar para a gente hoje. Amém? Que você abra o seu coração e receba isso. Porque o salmista, no Salmo 139, verso 23 e 24, fala assim, ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se eu não me engano, esse é um salmo de Davi, né? Se alguém puder afirmar para mim, esse é um salmo de Davi. Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. E ele fala aqui, olha, Deus, sonda o meu coração, sonda a minha mente. Conhece os meus pensamentos. E vê se eu estou pensando em alguma coisa que eu não devo. Vê se há em mim algum caminho mau. Se eu estou indo por algum caminho que o meu pensamento está me guiando, né, e está me levando por um caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Esse era o rei Davi. Um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, assim, a gente precisa que o Senhor sonde o nosso coração, sonde o nosso entendimento. É porque tudo começa na mente, né? A gente sabe que tudo começa na mente. Por isso é importante nós termos pensamentos que gerem vida e não morte. Bênção e não maldição. Alegria e não tristeza. Amor e não ódio. Os nossos pensamentos se tornam em palavras e as nossas palavras em atitudes. A minha disposição mental de mudar o meu pensamento e romper com estruturas que foram estabelecidas, muitas vezes pela cultura, pela educação familiar, por exemplos ruins, né? E etc. Né? Essa minha disposição mental de mudar é uma chave para que haja renovação na minha mente. Porque tudo começa na mente, inclusive o pecado. Vamos lá em Mateus 5, verso 28. Tudo começa na mente. Mateus 5, verso 28. Quero ler com você. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, mente, já adulterou com ela. Gente, a ideia, né, é como um passarinho. Ela pode vir, mas ela não pode fazer ninho. Eu não posso conceber. Hein? Eu tenho que rejeitar. Se eu seguir pelo caminho que a minha mente leva, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não. Eu tenho as rédeas. Eu controlo a minha mente. Eu tenho poder para guiar os meus pensamentos. E falar, olha, eu tenho que pensar no que eu estou pensando. E falar, não, isso aqui, eu não preciso ficar pensando nisso. Por que eu estou pensando nisso? Eu rejeito esse pensamento. Eu não preciso pensar assim, dessa forma. Muitos de nós têm tendência a pensamentos destrutivos. Pensamentos que nos sabotam, que são tóxicos. Que nos fazem enfermar até. Mas em nome de Jesus, o Senhor quer falar para mim e para você. Nós temos autoridade e poder.
E eu quero ler com você 2 Coríntios 10, verso 5. Olha como o Senhor nos dá autoridade com relação aos nossos pensamentos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não, pode voltar lá no 5. Você pode falar comigo? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cativo é o quê? É preso. Preso, cativo, preso, algemado. Eu pego esse pensamento, eu prendo esse pensamento, né? Ele está falando, eu faço isso, você faz isso. Eu pego esse pensamento que me sabota, que me destrói, eu pego esse pensamento, eu prendo esse pensamento, eu algemo ele e eu arrasto ele à presença de Cristo. E falo, você vai estar subordinado à palavra de Cristo na minha vida, porque ela é uma verdade. Eu ordeno que esse pensamento seja obediente a Cristo. O Senhor nos dá autoridade, você leu agora. Eu e você podemos fazer isso. E você pode achar, eu quero que você pratique isso, porque, olha, a gente tem que ser como criança mesmo. Eu tenho que imaginar esse pensamento. Eu tenho que imaginar eu colocando ele numa caixinha e trancando. E aí eu pego essa caixinha e falo assim, Jesus, ó, toma. Isso aqui vai ser teu agora. Eu quero pensar o que o Senhor pensa. Eu não quero mais esse pensamento. Eu entrego para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu preciso localizar esses pensamentos errados, esses pensamentos negativos, pecaminosos, muitas vezes, que nos causam danos e prejuízos. Trazê-lo à presença de Cristo e rejeitá-los de uma vez por todas. Diga, eu não deveria pensar assim. Eu não preciso pensar desse jeito. Eu entrego para o Senhor. Eu não quero. Senhor, me ajuda a pensar o que eu devo pensar. Vamos ler Filipenses 4, capítulo 4, verso 8. A palavra de Deus nos dá umas dicas do que a gente deve pensar. E a gente tem que lutar com isso, né? Filipenses 4, verso 8. Você pode ler em voz alta comigo? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? E você pode pegar a palavra de Deus e falar, Senhor, me ajuda. Eu quero pensar, quero que isso aqui ocupe o meu pensamento. Me ajuda, Espírito Santo. Enche o meu pensamento das tuas palavras. Me traz vida, Senhor. E eu não estou nem falando do diabo, não, sabe? A gente sabe que existem as setas, existem as sugestões, mas eu quero dar um enfoque aqui na autoridade que o Senhor me dá e te dá, com relação à condução da nossa mente. Sabe, a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos limpa. Quando eu leio a palavra, quando eu aprendo, quando eu vejo aqui, né, as promessas de Deus sobre a minha vida, a autoridade que Deus me dá com relação às circunstâncias da minha vida, as promessas dele, eu preciso tomar posse e exercitar. Porque o desafio é exercitar. Exercitar os meus pensamentos? Sim, exercitar os meus pensamentos. Eu penso mal de uma pessoa e ela é minha irmã? Senhor, não, eu rejeito. Porque ela é minha irmã, o Senhor morreu por ela. Teu Espírito Santo habita nela, sabe?
Me ensina a amar como o Senhor ama, porque o Senhor olha para aquela pessoa e ama. E eu preciso amar. Sabe, muda a minha mente, renova a minha mente, Senhor. Um pequeno exemplo que eu estou dando, mas com relação a todas as coisas na nossa vida. Na sexta-feira o Senhor falou dos limites, que Ele estava nos capacitando a... O Senhor me deu uma visão. Acho até que o Murilo queria que eu falasse isso à noite, mas eu vou falar isso agora também. O Senhor me deu uma visão. Eu vi uma pessoa chegando numa linha, num limite. Tinha uma corda assim no chão e ela parava. E o Senhor me mostrava que ela chegou no limite. Ela não conseguia mais. Aquilo ali era o limite dela. E aí o Senhor me mostrava Jesus na frente dela. Bem na frente dela. E o limite da corda aqui, Jesus na frente dela. E o Senhor me mostrava que Ele estava ali, pegando a mão daquela pessoa, falando, não, esse não é o teu limite. Eu te guio. Porque o limite da nossa vida é o Senhor que determina, não são as circunstâncias. Nós vivemos pelo que nós cremos. Amém? Ou nós vivemos pelo que nós vemos? Não. Fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Esses somos nós. O Senhor nos formou desse jeito. Então as circunstâncias não vão delimitar e não vão ditar as regras da minha vida, do meu futuro, daquilo que eu estou vivendo agora. Porque é o Senhor que limita o meu território, até onde eu vou. Não são circunstâncias. Se você se vê limitado, clama ao Senhor. Senhor, é aqui, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, eu não consigo ir à frente, eu não consigo prosseguir. É para eu parar aqui? E nessa visão, o Senhor pegava essa pessoa e fazia ela ultrapassar esse limite. E foi maravilhoso, né? Porque é assim que o Senhor faz. Amém? É interessante porque o povo, quando ele saiu da escravidão no Egito, né, que Moisés guiou o povo, eles estavam no deserto, rumo à terra prometida, rumo a Canaã, terra da promessa. Eles acabaram de sair de uma vida de escravidão, tiveram que romper com tudo aquilo. Estavam ali no deserto e caminhando. E num certo momento, o Senhor fala assim para Moisés, olha, Moisés, você vai separar homens para espiarem a terra que eu hei de dar para os meus filhos. Está escrito, Deus fala. Números 13, 1 e 2. Olha como é que Deus falou para Moisés. Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Tá? Então Jesus fala assim, olha, Deus fala para Moisés, Moisés, separa 12 homens. Tem uma terra, que é a terra prometida, que eu já falei para vocês que eu vou dar. Fala para esses homens irem lá e espiar a terra. E eles foram. Olha que interessante. Nesse momento, todo aquele povo estava próximo à fronteira. Eles não estavam longe da fronteira. Estavam próximos. E os espias foram. Né? E relataram tudo aquilo. Você se lembra? Que os espias fizeram o quê? Desfalecer o povo. Olha, realmente trouxeram aquelas frutas, a terra é maravilhosa, realmente mana leite e mel. Mas olha, gente, é o seguinte, as cidades são fortificadas, tem guerreiros fortes, homens gigantes,
E nós parecemos gafanhotos, né? Aos nossos olhos, nós parecemos gafanhotos perto deles. Só que 2 desses espias, eles tinham uma mente renovada, eles tinham uma mente diferente. Porque quando a gente tem uma mente diferente, a gente olha para uma circunstância e vê o agir de Deus. E você vê as possibilidades que Deus está fazendo ali, naquele lugar, naquela circunstância. E Caleb e Josué falaram, não, gente, olha, Deus falou que vai dar, Deus prometeu, a gente vai conseguir, vamos lá. Mas eram 2 contra 10, né? E os 10 conseguiram desanimar todo aquele povo. E o povo começou a murmurar e falou, olha, era melhor que a gente tivesse morrido, porque para que a gente vai, né, lutar com esse povo e os nossos filhos vão morrer, a espada, e a gente não quer, não, pelo amor de Deus, por que Deus está fazendo isso com a gente? Bom, na verdade, o que impediu desse povo alcançar a promessa não foram os inimigos. Tinham inimigos? Tinham. Mas Deus deu uma promessa, Deus deu a palavra. O que fez esse povo não alcançar a promessa foi o quê? Uma mentalidade errada, uma atitude errada. Eles resistiram ao pensamento de Deus, à palavra de Deus. Porque Deus tinha liberado uma palavra. Ele falou, eu vou dar essa terra para os meus filhos. Mas eles resistiram a esse pensamento. Eu posso acatar o pensamento de Deus ou não. Deus é um Deus tão maravilhoso, Ele não me fez e te fez robô. Ele nos dá o livre-arbítrio, liberdade de pensamento, liberdade de escolha. Sabe por quê? Porque quando eu escolho adorar Ele, Ele sabe que é de verdade. Que eu escolhi adorá-lo. Então que eu e você possamos realmente ter essa mente renovada. Eu preciso, né? Desejar, pensar o que Deus pensa. Senhor, coloca o teu querer dentro de mim. O que o Senhor pensa com relação a essa situação? Jesus, como você age nessa circunstância aqui, nesse problema que eu estou vivendo? O que eu preciso fazer? Como que eu tenho que agir? O que eu tenho que falar? O que eu não tenho que falar? Qual a palavra que não tem que sair da minha boca, que eu estou morrendo de vontade de falar? Sabe, o Senhor nos ajuda, o Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos ensina. Quando aprendemos a palavra de Deus, ela se torna luz dentro de nós e nos traz entendimento. Vamos lutar contra esse pensamento de desânimo? É por isso que a gente precisa realmente ter essa mente renovada. É impossível eu pensar como um escravo derrotado e querer alcançar a vitória. É impossível eu pensar como um prisioneiro e querer alcançar a liberdade. É impossível eu pensar com tristeza e depressão e querer alcançar a felicidade. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude. E eu tenho que lutar com pensamentos contrários e determinar pensamentos que vêm do alto, pensamentos que vêm de Deus. Amém? É por isso que nós precisamos que a nossa mente seja renovada a cada dia. A cada dia, Senhor, renova a nossa mente. E é um versículo que eu amo demais, que é Romanos 12:2, que fala sobre a importância dessa renovação. Né? Você pode botar aí, Robertinha, Romanos 12:2. Pode ler em voz alta? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Gente, no mundo secular, a gente tem que estar sempre se renovando. Quem é médico, né, tem que estar sempre estudando. Quem é advogado tem que estar sempre estudando as leis. Em cada área, né? Quem é policial tem que estar, sei lá, Ronaldo, tem que estar sempre, né, estudando, aprendendo táticas novas, enfim, não sei. Em cada área da nossa vida, gente, a gente tem que estar se renovando, tem que estar aprendendo. Né? A nossa geração que
Não nasceu com o computador na mão. A gente tem que estar aprendendo, né? Cada coisa são desafios. Então, a gente tem que estar sempre, né, se superando, aprendendo um pouco mais a cada dia. E na nossa vida espiritual, muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Eu aceitei a Cristo, eu já li a palavra, eu sei. Tudo bem, tranquilo. Estou preparada. Mas o Senhor quer que a gente tenha essa renovação. Por quê? Porque o mundo atrai a nossa mente. Ele quer dar a forma dele para a nossa mente. Ele quer que a gente pense como o mundo pensa. E esse versículo fala para a gente não se conformar com esse mundo. A minha mente precisa ser renovada porque nós andamos na contramão. O mundo hoje quer desconstruir a família. Fala, olha, a família não tem valor, que besteira, casar. Você vai casar para quê? Você vai casar virgem? Que isso? Me lembro quando a Bianca foi no médico. A médica estava escrevendo e ela, é uma coincidência nossa, hein? A Bianca falou, não, mas é porque eu sou virgem. Aí ela parou. Ela olhou para a Bianca, o quê? Você sabe que você não existe, né? Então, assim, a gente anda na contramão do mundo, sabe? Cada vez mais a gente vai escandalizar, sabe? Então, assim, a nossa mente precisa ser renovada. Porque senão, nós vamos nos conformar com as coisas do mundo. E nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. A nossa pátria não é essa. A gente faz parte de um reino que tem leis específicas, que tem linguagem específica, e tem comportamento específico, e é em cima dessas leis que a gente vive. E aqui nesse mundo nós somos um contraste. Então a minha mente precisa estar renovada para eu conseguir me posicionar e me manter firme aos pensamentos que Deus tem colocado na minha mente, no meu coração, aos meus princípios e valores. Ninguém vai tirar de mim, o mundo não pode tirar de mim e de você aquilo que Deus coloca em nós, sabe? Que é muito precioso e que Ele morreu por isso. Jesus morreu por isso. A palavra de derrota gera morte. Olha que interessante. O destino dos espias que desanimaram o povo, os 10 espias, em Números 14, na nova tradução da linguagem de hoje, Robertinha, fala assim, ó. Eles tiveram um destino. Quantas vezes pessoas chegam para você e falam assim, olha, esse projeto seu aí é bem bacana mesmo, mas, pô, você acha? O mundo do jeito que está, você acha que você vai conseguir levar à frente esse projeto? E você sabe que é uma coisa que Deus te deu. Deus te deu. Deus abriu a porta. E aí, né, chegam lá os espias da derrota e falam, olha, esse campo aí, para esse negócio, tem tanta gente grande já, você acha que você vai ter... Você acha que você vai conseguir frutificar aí nesse negócio? Pensa bem, você acha que vale a pena levar esse projeto à frente? Você acha que você consegue? Ah, Deus abriu a porta nessa grande empresa. Olha, o pessoal lá fala só acima de 4 línguas. Você acha que você vai conseguir subir? Vale a pena? Procura outro emprego, sabe? Quantas palavras de derrotas nos chegam tentando abortar os sonhos e projetos de Deus na nossa vida. Não vamos aceitar. Rejeita isso. Se você sabe que aquilo Deus te deu, a promessa de Deus na tua vida, sabe? Pode ser o seu casamento ou relacionamento de uma amizade que o diabo está investindo, querendo destruir. Não, foi Deus que me deu. Eu vou lutar por isso. Porque Deus tem promessa. Não é palavra de desânimo e de derrota que vai me fazer desistir. Amém? Então eu quero olhar com você. Números 14, versos 36 a 38. Olha o destino dos espias que desanimaram o povo. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram mais informações a respeito dela.
E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso, o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Pode continuar, né? Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. Não, é até isso. Ok. Bom, o Senhor elimina aqueles que se opõem à promessa de Deus nas nossas vidas, amém? Estou falando que Deus vai matar. Mas o Senhor tira quando nós temos a convicção, quando nós temos a palavra de vida. E o Senhor falou, olha, toda essa geração vai morrer. E aqueles que vocês falaram que iam ser consumidos à espada, aqueles pequenos, abaixo de 20 anos, eles vão alcançar, eles vão entrar na terra prometida. E é interessante porque como esse povo era guiado pelo medo, quando eles viram que os espias morreram, sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, não, Senhor, então tá, agora a gente vai. Né? A gente vai enfrentar. Eu vou ler aqui. Números de 40 a 42. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Bom, já que o Senhor matou aqueles ali, deixa eu obedecer, porque senão eu vou morrer também, né? Aí eles resolveram obedecer. Não, a gente vai realmente possuir a terra. E aí o que o Senhor falou? Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Deus falou assim, olha, não faz isso agora, porque na hora que eu mandei você não fez. Se você for fazer isso agora, eu não estou nesse negócio. Eu não estou nisso, não faça. Porque Deus é um Deus que marca tempos e períodos e estações. Gente, aquele tempo que Deus mandou eles fazerem, eles não fizeram. Eles quiseram fazer depois. Então Deus falou assim, olha, não faça. Porque eu não estou nisso. E sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para casa. Não voltaram. Eles pegaram e foram enfrentar os inimigos. E o que aconteceu? Tomaram a surra. Foram fazer. Povo de dura serviço. A gente fala, olha, poxa, mas não é possível. Mas a gente faz isso também muitas vezes. O Senhor fala, não faça. Mas, Senhor, eu tenho certeza que vai dar certo. O Senhor fala, não estou nesse negócio. Não, mas olha, todos os indicadores aqui, está tudo falando que vai dar certo. E aí você vai lá e faz. E aí você vai e se frustra. E é ferido. E fica desanimado, e perde dinheiro, e perde amizade. Sabe, que o Senhor guie os nossos pensamentos. Que o Senhor renove a nossa mente para a gente fazer aquilo que Ele está nos chamando para fazer. Sabe, olha, quando Deus determina um tempo para a gente fazer algo, você está vendo que o Espírito está te incitando a fazer aquilo, né? Eu falo assim, olha, está na hora, faz isso. Ai não, Senhor, por favor, não quero fazer isso. Sabe, às vezes são situações constrangedoras. Às vezes Deus está te incitando para falar assim, olha, vai lá e pede perdão. Ah não, Senhor, não é possível. Você ouviu o que ela fez, você viu o que eu passei. O Senhor fala para você, vai lá e pede perdão. O Espírito está falando com você e você está resistindo. Está resistindo. Nesse momento que a gente se sente frágil, incapaz, é o momento que Deus está abrindo uma porta e está derramando uma unção e um favor dele para que isso aconteça e seja resolvido. Naquele momento, Deus estava abrindo uma porta para que eles entrassem na terra prometida. Deus estava falando, olha, você vai ter que guerrear, você vai ter que lutar com seus inimigos, sabe? Você vai se machucar, você vai ficar constrangido, você vai ficar com vergonha, você vai se humilhar,
Mas é um momento que eu estou derramando favor sobre a tua vida. E vai que isso vai dar certo. Eu estou plantando um caminho de vitória para você. Que eu e você estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Mesmo que eu, num momento, me sinta incapaz. Senhor, eu sou incapaz, eu não consigo. O Senhor falou, vai, faça isso. O Senhor vai derramar uma unção e uma capacitação para você conseguir fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer, para eu fazer aquilo que Ele está pedindo para eu fazer. O inimigo tentou destruir o relacionamento entre eu e minha irmã. E eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, eu não aceito isso. E Deus me deu as estratégias. E glória a Deus por isso. Se você está num momento de, não sei, um momento importante na sua vida, um momento que você fala, olha, se isso não tomar esse rumo, já era, acabou, não vai ter volta. Sabe, o Senhor nos direciona, Ele nos capacita. Ele tem um momento certo. Senhor, me dá o momento certo. Eu orava até para eu ligar. Senhor, me dá o momento certo que eu tenho que ligar. Toca no meu coração. O que eu preciso falar? O que eu não devo falar? Sabe, o Senhor nos ajuda e Ele abre esse caminho. Então, que eu e você tenhamos essa mente disposta, disponível a ressignificar coisas. Sabe, o Senhor está falando, olha, isso aqui que você achava que era dor, isso aqui vai ser um ponto de partida para você alcançar o meu propósito ali na frente. Fica aqui. É aqui que eu te quero, nesse lugar aqui. O Senhor está doendo, eu não quero ficar aqui, eu estou me sentindo muito mal. Fica aqui. Me ajuda, Senhor. Me sustenta, então, Senhor. Vamos começar a colocar diante de Deus os nossos desafios, as nossas necessidades e fala, Senhor, eu não consigo enxergar com os teus olhos. O meu pensamento vem e me destrói e me paralisa. Me ajuda. Renova a minha mente, Senhor. Renova a minha mente, Jesus. Existe uma unção, um tempo favorável. Ele está promovendo um caminho para a vitória. Quando nós nos dispomos, quando nós nos rasgamos e falamos, Senhor, renova a minha mente, porque eu não consigo enfrentar isso. E é isso que o Senhor quer falar comigo e com você nessa manhã. Foi essa a mensagem que o Senhor colocou para mim e para você. E eu queria chamar o Gabriel aqui. Eu queria que ele ministrasse um louvor. E eu queria chamar você que tem passado por momentos de desafio e que você precisa dessa renovação. Você precisa de uma direção de Deus. Eu queria chamar você aqui na frente porque eu queria orar com você. Eu vou pedir para o Gabriel ministrar